Bom, na aula de hoje a gente vai ver variáveis qualitativas e efeitos de interação no modelo, tá? Até agora a gente trabalhou com variáveis quantitativas, a gente caprichou na interpretação dos betas associados a variáveis explicativas, só que a gente não falou muito de como interpretar os parâmetros quando a gente tem variáveis qualitativas, né? E elas são bem importantes porque é bastante comum, quando a gente está modelando algum fenômeno, incluir variáveis qualitativas no modelo, né? Como sexo, estado civil, raça, religião, etc, etc. A inclusão desse tipo de variáveis, elas não afetam o processo de estimação. Quer dizer, a forma como que a gente calcula os beta-chapéu, ela continua a mesma, tá? No caso da matriz, era x transposta a x, tudo isso a menos 1, x transposta a y, né? Essa era a forma de estimar os betas, né? O único que vai mudar é a interpretação dos parâmetros. Por quê? Porque lembre-se que no caso que tínhamos y e x quantitativas, né, a gente falava o quê? Quando x varia em uma unidade, né, y varia em beta 1 unidades. Só que, por exemplo, masculino mais 1 não é feminino. Não faz sentido falar assim, né? Não faz sentido falar casado menos 1, né? Ou casado mais 1, né? Então, a forma de interpretar os parâmetros vai mudar um pouquinho, tá? Vamos começar com esse modelo aqui, que é o salário, que vai ser modelado por uma variável binária, que ela é female, quando é mulher e 0 quando é homem, tá? E educação, que são os anos de educação formais, né? Por padrão, a gente quase sempre coloca 0 e 1, embora não seja obrigatório, porque é muito mais fácil na hora de interpretar o modelo, tá? Então, geralmente já é padrão que a gente sempre pega 0 e 1. Vem o seguinte aqui, ó. Quando a pessoa é homem, né? Quer dizer, female é igual a 0, o intercepto é beta 0. Mas, quando a pessoa for mulher, né? Quando o female é igual a 1, o intercepto é quem? Beta 0 mais beta 1. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o beta 1, ele de fato está falando... está falando como que muda, né, a média, né, o intercepto, se for homem ou for mulher, né? Nesse caso particular, por exemplo, se o beta 1 for significativo, a gente teria evidência de que existe discriminação de gênero na hora do salário, né? Uma coisa que não deveria acontecer, né? Então vamos ver, por exemplo, com os dados que acontece. Carrego o pacote do livro, né? Pego esse conjunto de dados aqui, esse conjunto de dados, e vamos fazer a equação, a mesma modelagem que está no slide anterior, né? Então, a gente tem beta 0, esse cara aqui, 0,62, beta 1 é menos 2,27, e o beta 2, que é a educação, é 0,5. Então, a gente tem essa equação. Quando a pessoa for homem, a equação vai ser como? Esse cara aqui, female, vai ser 0, né? Então, a equação vai ficar dessa forma aqui. Mas, quando a pessoa for mulher, o intercepto vai mudar, né? Vai mudar para menos 1,65. Como que é isso, na verdade? Isso é esse gráfico aqui. A gente está vendo que a reta azul, que é a reta dos homens, né? Em média, ela sempre ganha beta 1, no caso, beta 1 a mais do que as mulheres, né? As mulheres estão ganhando beta 1 dólares a menos por hora do que os homens, segundo o modelo, né? Mas vejam que aqui a equação vermelha, para alguns valores, ela é negativo, né? Por exemplo, para o caso das mulheres com 1 ano de educação formal, o modelo estima que o salário é menos 1,14. Mulheres com 2 anos de educação formal, estima que o modelo é menos 0,63. Mulheres com 3 anos de educação formal, o modelo estima que é menos 0,13. E a partir do 4º ano, só que ele estima isso aqui positivo. Aparentemente, o que está falando do modelo? Olha, uma mulher
que tem menos de 4 anos de educação formal, ela tem que pagar para trabalhar, né? Porque está dando negativo, está ganhando negativo, né? Só que lembre-se que a gente já falou em algumas aulas que quando os resultados são muito esquisitos, muito contraintuitivos, como nesse caso, elas provavelmente se explicam por parte dos dados, né? Por exemplo, aqui vemos que mulheres com menos de 4 anos de educação representam na nossa amostra menos do que 1% dos dados. Então, no nosso caso, a gente nem tem que se preocupar com esses negativos, que na verdade quase todas as mulheres têm mais do que 4 anos de educação, né? A maioria igual do que 4 anos de educação, né? E por que acontecem esses negativos? Porque pense no seguinte, o modelo aprendeu com muitos dados, né? Só que pouquíssimos dados menores do que 4, né? Então, nesses pouquíssimos dados, o modelo não sabe direitinho como funciona a dinâmica, né? Então, por isso, provavelmente, que ele deu esses valores negativos, tá? Mas no nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente utilizou uma variável binária, o dummy, né? Para mulher, 1 quando é mulher e 0 quando é homem. E alguém poderia falar, mas eu também poderia incluir outra variável, que seja homem, né? Que seja 1 quando é homem e 0 quando é mulher. Só que o que acontece com isso? Que a gente tem redundância, né? A variável female, com a variável female a gente já sabe se é homem ou mulher, né? Dependendo se é 0 e 1. A gente não precisa de outra variável que diga para nós 1 se é homem, 0 se é mulher. E o pior, que essas duas variáveis somam 1, né? Quer dizer, que eu consigo escrever uma em função da outra, né? E isso daí vai gerar o quê? Multicolinaridade perfeita, certo? Se a gente insistir em fazer isso, a gente querer estimar o que acontece com o programa, ele dá um NA. Por quê? Porque ele fala, olha, não faz sentido nenhum o que você está fazendo. Então, as variáveis aí, você consegue saber toda a informação da outra, só incluindo uma. Então, ele já não vai estimar o modelo. Né? Não faz nem sentido a gente fazer isso. Tá? Um outro exemplo aqui, esse exemplo aqui, né? A gente vai tentar explicar a nota média de um curso superior, tá? Em função da variável PC, que é 1, se a pessoa tem um computador em casa, ser o caso contrário. HSGPA, que eu, vamos fazer assim, a nota final, quando você termina o ensino, acho que é fundamental aqui, né? Antes de entrar para a universidade, você completa todos os estudos, né? Vamos supor que isso aí é a sua pontuação, né? E a ACT é a nota de um teste de avaliação para ingresso no curso superior. Vamos supor que aqui no Brasil seria a nota que você tirou, sei lá, no Enem, né? E vamos ver se essas variáveis nos ajudam a explicar a nota média, né, no curso superior. Para ter uma noção dos dados, ele vai de 2,2 a 4, né, essa nota média, e essa nota no ensino fundamental vai de 2,4 a 4. Tá? Estão padronizados, mas no momento vamos esquecer disso, tá? Vamos pensar que vai ter 4 mesmo. Então a gente estima o modelo, né? Igualzinho ao modelo que a gente definiu nas slides anterior. A nota média do curso superior vai ser modelada se tem computador em casa, a nota média na escola e a nota no vestibular, né? Então a gente modela aqui e vê o que todas as variáveis, exceto essa última, que é a nota do vestibular, elas são significativas, né? Menos essa daqui, que tem um p-valor acima de 0,05. Mas essa daqui tem um p-valor abaixo de 0,05. Essa aqui também, né? São significativas. E o intercepto também é significativo, né? E o R quadrado deu 0,21. Né? Quer dizer que 22% aproximadamente, né, da variabilidade dos dados está sendo explicado pelo nosso modelo. Explicar esse HSGPA é como sempre a gente interpreta, né? À medida que a nota média desse HSGPA aumenta em uma unidade, a nota média
No curso superior aumenta 0,44 pontos. O problema é como interpretar esse P-série. Não tem mais um, né? Tem ou não tem computador? A pessoa que tem computador em casa, quer dizer, PC igual a 1, né? Em média, ela está tendo 0,15 pontos a mais, né? Na nota do curso superior, né? Então, a gente interpreta assim, né? O grupo base, vamos supor assim, nesse caso, a pessoa não tem computador, né? Quando x igual a 0, né? Então, a média vai ser o intercepto só. A média vai ser esse cara aqui. Mas, quando tem computador em casa, o intercepto muda de isso mais isso, né? Então, a pessoa está ganhando 0,15, quase 0,16 pontos a mais, né? Só para ter computador em casa, né? Segundo o modelo. E quando a variável dependente for log, né? Não y, log de y, né? O beta associado à variável dummy, né? Ela vai ser interpretada em termos percentuais, né? Assim como a gente tem feito anteriormente. Pode simplesmente modelar o logaritmo do preço, essas variáveis, né? Onde colonial aqui é a variável dummy, né? 1 se a casa é estilo colonial e 0 se a casa não é estilo colonial, né? Então a gente tem esse modelo aqui. Eu só copiei os parâmetros do modelo. As variáveis são tamanho do lote em peso ao quadrado, tá? Tamanho da casa em peso ao quadrado, número de quartos, né? E se a casa é colonial ou não. Se alguém não gostar de trabalhar com peso, ele pode fazer a transformação para trabalhar com metros, né? Que é essa daqui. Mas começou para ilustrar como vamos interpretar os parâmetros do colonial, vamos deixar assim. Né? Então, como interpretamos os parâmetros? Se queremos interpretar o log de lot size, né, com o log de price, log com log, tem uma interpretação, né, que veio na aula 3, que basicamente era, quando o lote aumenta em 1%, o preço do imóvel aumenta em 0,17% quase, né? Log do acho que essa variável era metros, pés quadrados, né, da casa, né? Com o tamanho da casa aumenta em 1%, o preço do imóvel aumenta em 0,70%. De forma a modelar o número de quartos, a cada quarto adicional, espera-se que a casa seja vendida como essa daqui, como a dependente é log, e essa daqui, o número de quartos não é log, multiplicamos por 100, né? Então, que a casa seja vendida a 2,7% a mais, né, por cada quarto adicional. E agora no colonial, né? Um imóvel colonial, ele espera ser vendido de novo, né, como a dependente é log, multiplicamos por 100, esse é beta, 5,4% a mais, né, do que uma casa que não é colonial. Né? Então, em média, as casas de tipo colonial são 5,4% mais caras do que as casas que não são do tipo colonial. Né? Lembrando que nesses casos de variáveis qualitativas, dummy, né, binárias, a gente não trabalha mais na interpretação com aumento de 1, né? Nós trabalhamos com tem ou não tem a característica. Né? Se tem a característica, nesse caso, constar com log, é 5,4% a mais do preço, e se não tem do que se não tivesse característica. Né? A gente pode ir que outro exemplo, tá? A gente vai modelar o log do salário. No primeiro exemplo, a gente viu FIMEI e educação. Agora vamos adicionar as outras variáveis. Experiência quadrado, experiência dentro da empresa e experiência dentro da empresa ao quadrado. Então, a gente tem essas variáveis aí. Basicamente é isso. Então, o que a gente está vendo? Né? Que o salário, como aqui estamos modelando log e não mais estamos modelando o salário de forma direta, né? A interpretação muda, né?
A interpretação quer dizer o quê? Que mulheres, ou female igual a 1, mulheres, né? Ganham em média 29,65% a menos do que homens, né? Tem esse absurdo aí na realidade desse conjunto de dados, mas a interpretação vocês veem que mudou, né? No outro era que mudava, em média, mulheres ganhavam, sei lá, $2 a mais, não, $2 menos. Aqui já, como temos log, a interpretação muda e vai para termos de porcentagem. Lembrando que quando trabalhamos com log, a gente interpreta em porcentagem porque é uma aproximação. Né? Se alguém quiser ir muito exato, né? E não quiser uma conta aproximada, é só lembrar que a gente está fazendo essa diferença de logs, né? E por propriedade do logaritmo, isso daí, o logaritmo da diferença é igual ao logaritmo do quociente. Quando a gente aplica exponencial a ambos os lados, tem essa equação aqui, né? Se tirou 1 a ambos os lados, vai ficar isso. E isso é exatamente, se multiplico por 100, é o salário, né? é a percentagem. Então, exatamente, seria que mulheres ganham 25,65% a menos do que os homens. Né? Mas, geralmente, a gente se contenta com essa aproximação aqui. Tá? Mas, se vocês fizerem muita questão de dar uma resposta exata, é assim como você faz a continha. Tá? Mas, na vida prática, não precisa muito, não. Tá? Temos essa outra equação aqui, esse outro modelo aqui, que incluímos uma variável, outra variável dummy, que se a pessoa é casada ou não, tá? Essa variável que é casada aqui, ela não é significativa, né? Por quê? Porque o p-valor dela é maior que 0,05, né? Mas vamos esquecer isso, tá? Por um momento. E vejam aqui, né? Vamos supor que são significativas. E estaria falando o quê? Que casados, pessoas casadas, né, ganham 5% a mais de que casados ganham 5% a mais do que homens. Casados ganham 5% a mais do que solteiros, né? E que mulheres ganham 29% a menos do que homens, né? Mas agora a gente vai ver uma coisa interessante, né? Nesse modelo aqui, a gente coloca solteiros e casados, homem e mulher, né? Só que casado, ele não diferencia se a pessoa casada é homem ou é mulher. E a variável female, né, ela não diferencia se a pessoa é casada ou solteira. Né? Então, talvez faça mais sentido separar esses grupos, né? E termos homem casado, mulher casada, homem solteiro e mulher solteira. Né? Que aparentemente faria mais sentido, né? Então, eu vou modelar isso. Esse código aqui, o que é que eu estou fazendo? Esse comando if-else, no R, ele faz o seguinte. Se essa condição aqui acontece, quer dizer, se essa condição toda acontece, né? Ou seja, se a pessoa é, no caso, homem, né? E é casado, eu vou dar 1, caso contrário, é 0. Por quê? Porque essa variável chama homem casado. Para a variável que eu estou criando aqui, mulher casada, se essa condição acontece, quer dizer, se a pessoa é mulher e é casada, 1, caso contrário, 0. Para essa variável homem solteiro, que eu, com if else, se a pessoa for homem e for solteira, então 1, caso contrário, 0. E por último, mulher solteira, que é a condição, me pergunta se a pessoa for mulher, né, female igual a 1, e solteira, então 1, caso contrário, 0. Então, só para verificar que a soma das 4 dá 1, né? Quer dizer, a gente tem 4 categorias, 4 danos, a gente não precisa incluir as 4, só precisa incluir 3. Né? Por regra geral, assim, se você tem P categorias, você apenas precisa incluir P-1 variáveis dummy. Tá?
Então, vamos ver o modelinho aqui. E veja aqui como mudou, né? Antigamente, o fato de ser casado ou solteiro, deu não significativo, né? Só que aqui, na hora de separar, deu que tudo é significativo. Né? Interessante isso. E para interpretar essa parte aqui, a gente precisa definir um grupo base, tá? Sempre que a gente interpreta variáveis dummy, essas coisas, tem que definir um grupo base. Então, HC é homem casado, MC é mulher casada e MS é mulher solteira. Tá? O grupo base é homem solteiro. Como eu sei, professor? Tínhamos 4 categorias, né? Vou voltar aqui. Homem casado, mulher casada, homem solteiro e mulher solteira. Eu não incluí um, né? Me faltou incluir aqui homem solteiro, né? Esse cara que eu não incluí é meu grupo base, tá? Então, quando eu interpreto, por exemplo, esse cara aqui, eu estou falando que homens casados ganham em média, como esse cara aqui é log, né? Como esse cara é log, a interpretação é em porcentagem, né? Ganham em média 21% a mais do que homens solteiros. Né? Se quiser interpretar esse cara aqui, mulheres casadas ganham em média 19,83% menos do que homens solteiros. E por último, se quiser interpretar esse cara aqui, mulheres solteiras ganham em média 11% menos do que homens solteiros. Então, notem que a interpretação só faz sentido quando a gente tem bem claro quem que é o grupo base, né? Que no caso é homem solteiro. E antes de continuar, eu vou pedir para vocês, quem ainda não votou, só vou dar uma pausa aqui rapidão, quem ainda não votou para escolher a prova, vote, por favor. É só entrar no Google Class, né? Aí aparece próximas atividades, tem uma data de entrega, que hoje até às 17h30. Qual é a melhor data para a prova? Tem 3 entregas, está ganhando por enquanto dia 18. E se você é uma pessoa que não quer que seja dia 18, que quer que seja dia 11, então entra lá, corre e vota, que quando fechar a gente vai saber quando será a prova, tá? Bom, dito isso, eu vou voltar os slides então. Então, a gente já aprendeu como interpretar variáveis dummy. Qual que é a sacada dessa interpretação? Definir bem o grupo base. E até agora a gente só falou de variáveis, tipo assim, homem e mulher, casado solteiro, né? Onde um não é mais do que o outro. Tipo assim, homem não é mais que mulher. Mulher não é mais do que homem. Né? Solteiro não é mais que casado. Né? Só que existem variáveis que são ordinais, por exemplo, níveis de educação. Né? Um cara com graduação é mais qualificado do que um cara com ensino médio. Um cara com mestrado é mais qualificado do que um cara com graduação. Um cara com doutorado é mais qualificado do que um cara com mestrado. Tem uma ordem nas coisas. Né? E tem vários casos assim onde tem ordem. Por exemplo, grupo socioeconômico. Né? Isso é A, B, C ou D. Né? Implica uma ordem. Né? Como é que a gente incorpora isso no modelo? Quando a gente tem poucas categorias, né, a gente pode criar variáveis dummy, como se fossem os casos anteriores, e manda bala. Né? A gente vai ter um grupo base e faz interpretação. Se tiver muitas categorias, muitas mesmo, muitas na prática é mais do que 7, a gente já começa a mexer com isso, a gente pega como se fosse uma variável quantitativa. Tá? Vai ter um errinho aí, mas a gente começa a fazer isso. Né? Ou recategoriza a variável em subgrupos, vai perder um pouco de informação, mas tudo bem.
E esses subgrupos a gente coloca em várias dummies para interpretar. Tá bom? Basicamente, você vai ter uma escolha entre interpretação do modelo e quanto do modelo está sendo explicado pelos seus dados. Né? Aí você vai ter que testar várias combinações até obter um modelo que para você seja fácil de interpretar e que tenha uma boa proporção de variável dependente explicada pelo modelo. E vamos falar agora de efeito de interação. Tá? A gente já tinha visto até agora, mais ou menos, só que sem falar como que era. Tá? E vocês lembram daquele exemplo, né? Que a gente teve que criar homem casado, mulher casada, homem solteiro e mulher solteira? Por quê? Porque a variável se era casado ou não, né? Ou se era mulher ou não, elas não se misturavam entre elas, né? A gente não tinha como saber qual era o efeito de um homem casado, uma mulher casada, né? Basicamente, elas não consideravam uma interação entre essas variáveis. Só que na prática, como a gente viu, pode ser que a interação faça total sentido, né? Então, esses efeitos de interação são interessantes quando a gente suspeita que o efeito de uma variável depende da magnitude de outra. Por exemplo, a gente suspeitava que, falamos, olha, ser caçado ou não, ela deu não significativo. Mas eu acho que faz sentido que a gente separe isso. Né? Eu acho que vai fazer sentido a diferença de salário se o cara for homem ou for mulher. Né? Então, o efeito de ser caçado, ela dependia da pessoa ser homem ou mulher. Né? Então, a gente vai analisar casos de interação entre duas variáveis qualitativas, tá? Uma qualitativa e uma quantitativa, e duas quantitativas, tá bom? Esse era o caso anterior, né? O exemplo que a gente tinha visto, que essa variável aqui era não significativa, se caçado não é não significativo, tá? A gente suspeita disso e fala, não faz sentido isso aí, vou separar, né? Então, em lugar de montar aquelas variáveis dummy com aquele código chato que eu fiz, né? If, else, blá, 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 a gente coloca no modelo assim, ó, caçado multiplicado por mulher. Esse multiplicado está falando para o R, considera o efeito de interação entre essas duas variáveis. E aparece aqui no final. Está vendo aqui? De novo, todas as variáveis têm p-valor menor do que 0,05, então todas são significativas. E como fazemos a interpretação desse modelo? De novo, a gente tem um modelinho, né? Temos que considerar um grupo base. Qual que é o grupo base? Quando tudo é zero, né? Quando é zero aqui, zero se é casado, né? Zero se é mulher, e logicamente que isso aqui vai ser zero também. Né? Então, nosso grupo de base é homem solteiro de novo, né? Quer dizer, não é mulher e não é casado. Nosso grupo base é homem solteiro. Uma mulher solteira, então, quer dizer, female igual a 1 e married igual a 0, né? A gente deixa aqui married igual a 0, female igual a 1, e married por female multiplicada vai ser 1 multiplicado por 0 vai ser 0, né? Então só vai sobrar 11%. Então uma mulher solteira ganha 11% menos que um homem solteiro. Exatamente o mesmo que a gente tinha visto quando a gente criou as variáveis dummies. Uma mulher casada, ou seja, female igual a 1 e married igual a 1, né? Ganha 19,8% a mais, a menos do que homem solteiro, né? Como eu cheguei nesse valor? Ó, 21, né? Porque married é igual a 1. 0,21 menos 0,11, porque female é igual a 1. Menos 0,3, porque 1 multiplicado por 1 é 1. Né? Então, isso daí deu menos 19,8%. Então, uma mulher casada ganha 19,8% a menos do que um homem solteiro.
E o homem casado? Homem casado é, em married vai 1, female 0, 0 vezes 1 é 0, então só sobrou 0,21. Né? Então, ganha 21% a mais. Um homem casado ganha 21% a mais do que um homem solteiro. Exatamente o mesmo, a mesma interpretação que a gente chegou quando a gente fez as variáveis dummy. Só que essa interação também pode acontecer entre uma variável dummy, né, uma qualitativa, e uma quantitativa. Né? Por exemplo, nesse modelo aqui. Female, educação, educação multiplicado por female. Né? Tem esses coeficientes aqui. Né? Vejam que quando a pessoa for homem, ou seja, quando female igual a 0, o intercepto é esse cara aqui, né? 0,82. Mas, quando a pessoa for mulher, o intercepto mudou. O intercepto mudou para isso aqui. Né? Por quê? Porque mulher ganha menos. Né? A inclinação da reta, quando for mulher, é quem? Para a educação é 0,07. 7,23. E quando for homem? Quando for homem, a inclinação mudou. Né? É 0,07723 menos 0,00006. Né? A gente fatorou basicamente a educação. Né? E o intercepto mudou. Como você vê isso? Você vê nessa curva. Essas curvas não são paralelas, tá? Porque a inclinação da reta é diferente, só que a diferença é mínima, né? Então, nesse caso ficou assim. Mas poderia acontecer que a equação fique assim. Ou que fique desse jeito, né? Esse tipo diferente de comportamento entre um grupo e o outro, a gente percebe com o efeito de interação, tá? No caso que a gente está analisando de uma diferença muito pequenininha, mas na prática poderia dar diferenças bem grandes e vocês vão encontrar padrões como esses que estou mostrando aqui no quiz. Né? E se tivermos duas variáveis quantitativas, aí fica um pouco mais chatinho, né? Mas vamos lá. A gente tem FIMEI, educação, experiência e experiência da empresa. Né? A gente vai incluir a interação de experiência com experiência da empresa. Tá? A gente faz o modelo aqui. E todas as variáveis são significativas, porque o p-valor delas é menor do que 0,05. Elas explicam 41% da variabilidade de logaritmo do salário. Tá? Então, nosso modelinho fica dessa forma aqui. E simplesmente copia os coeficientes que saírem. E a gente tem o quê? Quando a gente mantém fixo todos os fatores, menos experiência, né? A diferença dos logaritmos, né? Vai depender de quem? Como eu estou trabalhando com experiência, vai depender de quanto mudou aqui a experiência e quanto mudou aqui a experiência. Né? Então, a diferença do log weight vai ser igual a isso aqui. Né? Logicamente, eu posso fatorar a diferença do expert, né? E vai ficar esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Né? Interessante do logaritmo que a gente pode interpretar ele como percentagem. Simplesmente multiplica por 100 o cara e multiplicamos por 100 os parâmetros, então fica tudo isso aqui. Então, a percentagem de variação no salário para a percentagem, vamos supor, para uma unidade que muda a experiência, depende de qual o valor que está assumindo esse tenor aqui, que é a experiência dentro da empresa. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que a inclinação não vai ser sempre constante. Ela vai mudar dependendo dessa outra variável aqui. Tá? Então, o efeito de interação, ela muda as coisas. Né? Não é mais constante em todo sentido, ela vai mudar. Né? Então, a gente tem que
ter bastante cuidado na hora de interpretar os efeitos de interação, tá? Então, para resumir o que a gente viu na aula de hoje, variáveis qualitativas, elas podem ser incluídas no modelo, tá? Elas não afetam em nada o processo matemático de estimação, mas a gente vai ter que interpretar os betas de uma forma diferente. Quando a gente tem variáveis qualitativas, né, com P categorias, a gente utiliza P-1 variáveis binárias, ou conhecidas como dados. Se estivermos trabalhando com um modelo onde a variável dependente é o logaritmo de alguma coisa, a variável dummy vai ter uma interpretação percentual, né? Assim como quando tínhamos variáveis quantitativas, que também era percentual, igual assim. E por último, que efeitos de interação, eles podem nos ajudar bastante, tá, na hora de explicar teu modelo, mas a gente tem que caprichar bastante na interpretação, porque a interpretação deles não é tão trivial assim. Tá? A gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar. Tá? Então, vai ter que fazer uma continha a mais, né? Na mão, provavelmente, para interpretar de forma correta os parâmetros. Tá? E, bom, a leitura recomenda só a primeira, a segunda tá errado. Na verdade, para isso mudar aqui, que capítulo 8, tá? Do livro. Se alguém tem alguma dúvida, eu acho que eu vou abrir o R aqui, talvez no R fique mais fácil de entender algumas coisas. E tenho uma notícia boa para vocês. A notícia boa é que depois de ir pro R, eu vou fazer o gabarito da lista 2, tá? Deixa eu só ver onde estou. Deixa eu abrir meu arquivo da aula 9. Bom, eu vou rodar aqui só para dar uma revisada que a gente viu. Vou rodar esse modelo aqui. Tem um summary aí. E segundo o modelo, as duas variáveis elas são estatisticamente significativas, né? Que mais? Elas explicam, aqui, aproximadamente 25, 26% da variabilidade dos dados. E se a gente fizer um teste F, onde estamos testando que o beta female e o beta de educação ambos são iguais a zero, né? A gente, olha aqui, a gente rejeita a hipótese nula, porque o p-valor é pequenininha, né? Fala que a gente não tem evidência para falar que ambos os parâmetros são iguais a zero. Né? A interpretação aqui, como estamos modelando o salário, é que as mulheres elas ganham, em média, $2,27 a menos do que os homens, tá? Quando os outros fatores permanecem fixos. Por isso que, quando a gente graficou a reta, eram paralelas. Vou rodar esse outro modelo, que queremos estimar a nota média no curso superior, explicado por várias variáveis, principalmente PC, que a gente é uma variável binária, se a pessoa tem computador em casa ou não. A variável do computador em casa é significativa, a variável da nota, vou colocar assim, nota final, quando o cara acabou o ensino médio, é significativa, e esse ACT, que é a nota do vestibular, deu não significativo, né, pelo valor grande.
Esse modelo está explicando aproximadamente 20% da variabilidade das notas do curso superior, né, com GPA. E se testarmos a hipótese de que essas três variáveis, o beta associado a elas, nas três variáveis, são zero, a gente vai fazer o teste F, né? E a gente rejeita, tá? Quer dizer, pelo menos uma, né? É diferente de zero. E quando a gente interpreta esse parâmetro aqui, a gente fala assim, né? As pessoas que têm computador têm 0,15 a mais na nota no curso superior do que as pessoas que não têm computador, né? Considerando todos os outros fatores fixos, né, constantes. Vamos lá. Terceiro caso. Vamos modelar o log do preço de uma casa, né, em função do logaritmo do tamanho do lote, o logaritmo do tamanho da casa, o número de quartos, e se a casa é tipo colonial ou não. Então, fazemos um modelinho. Essas duas variáveis são significativas, e as outras duas variáveis não são significativas, tá? Por que não são, professor? P-valor maior do que 0,05. Para ser significativa, com nível de significância de 5%, o p-valor tem que ser menor do que 0,05. Né? Esse modelo, ele explica 63% da variabilidade do log do preço, tá? Bastante coisa, né? Se testarmos a hipótese de que essas quatro variáveis aqui, os betas associados são todos zero, a gente vai fazer o teste F, né? E rejeita a hipótese, quer dizer que pelo menos uma das variáveis tem um beta diferente de zero. Supondo que essa variável aqui ela seja significativa, quando a gente interpreta, como aqui log de preço e aqui é colonial, a gente interpreta porcentagem, né? Então, a gente interpreta isso, multiplica por 100, certo? Então, uma casa colonial, ela custa, né, em média, 5,38% mais do que uma casa que não é colonial, né? Logicamente, esquecendo aqui, ó, assumindo que deu significativo, tá? Aqui deu não significativo, então não faz diferença se é colonial ou não, mas assumindo seria a interpretação essa, né? Só para lembrar para vocês da aula anterior, né? Vamos supor que queremos fazer uma predição disso aí, tá? Queremos fazer uma predição do log preço. Vamos incluir as variáveis que a gente tem aqui e vamos colocar um intervalo de previsão. Tá? Para vocês lembrarem como é que faz. Né? Logicamente que a interpretação fica mais complexa, né? Porque é o log que a gente está modelando. Tá? Mas... E bom, por último, a gente tem o efeito de interação, né? Se é mulher ou se é casado, a gente vai modelar isso aí. A gente vê que o nível de significante de 5%, todas as variáveis são significativas, né? Todas têm um p-valor abaixo de 0,05. Esse modelo está explicando 45% da variabilidade do logaritmo do salário. E se a gente quiser testar a hipótese de que todas essas variáveis têm o beta associado a elas igual a zero, né, a gente utiliza de novo o teste F, né, e vê que a gente rejeita a hipótese que diz que pelo menos uma tem o beta diferente de zero. E para fazer a interpretação daqui, a gente define o grupo base. O grupo base é quando essa variável Mari está aqui, desculpa, Mari está aqui e female são zero, né? Então, quando é zero, quer dizer que a pessoa não é casada, ou seja, solteira, e quando é zero aqui, quer dizer que a pessoa não é mulher, quer dizer homem. Então, o grupo base é um homem solteiro.
para interpretar, por exemplo, um homem casado seria married igual a 1 e female igual a 0, né? Então, esse cara vai embora porque é 0, né? 0 por esse cara é 0, vai ficar só esse 21, né? Então, um homem casado ganha 21% a mais que um homem solteiro, né? E assim, assim vai a brincadeira, né? Não é complicado, basicamente o mesmo que eu plotei nos slides, mas só para dar uma reforçada na interpretação do modelo. Eu vou parar de gravar, tá? E agora eu vou fazer o gabarito.